Nas vastas planícies de uma fazenda isolada, um segredo sombrio aguarda na escuridão de um celeiro aparentemente abandonado. Nesta história, você mergulhará no mistério do celeiro assombrado, onde o protagonista enfrentará terrores além da compreensão humana. Eu sou apenas um homem comum, um agricultor que passa seus dias trabalhando nas vastas terras de uma fazenda remota. Meu nome é Jack, e até recentemente minha vida era simples e tranquila. Mas tudo mudou naquela noite fatídica, quando o mistério do celeiro assombrado se revelou diante dos meus olhos. Era uma noite como qualquer outra, ou assim eu pensava. Eu estava terminando minhas tarefas na fazenda quando algo me chamou a atenção. Uma luz fraca brilhando no celeiro no final do campo. Intrigado, decidi investigar, pensando que poderia ser algum animal ou talvez até mesmo um ladrão. À medida que me aproximava do celeiro, uma sensação de inquietação começou a se instalar dentro de mim. O ar estava carregado com uma energia estranha, como se algo estivesse prestes a acontecer. Mas eu ignorei meus instintos e continuei avançando, determinado a descobrir o que estava causando aquela luz misteriosa. Quando finalmente cheguei ao celeiro, o que vi me deixou sem fôlego. A luz que tinha visto de longe vinha de dentro do celeiro, iluminando o interior escuro com um brilho fraco e sinistro. Ouvindo cuidadosamente, pude distinguir ruídos estranhos ecoando de dentro, como se algo estivesse se movendo lá dentro. Apesar do medo que me consumia, decidi entrar no celeiro, armado apenas com minha coragem e determinação. O interior estava escuro e opressivo, as sombras dançando nas paredes como espectros famintos. Eu avancei cautelosamente, meu coração martelando no peito enquanto eu me preparava para enfrentar o desconhecido. Foi então que o vi, uma figura sombria parada no centro do celeiro, seus olhos brilhando com uma luz sinistra. Um arrepio de terror percorreu minha espinha enquanto eu olhava para aquela presença sinistra, minha mente girando com possibilidades assustadoras do que poderia ser. Eu sabia que não estava sozinho naquele celeiro, que algo além da compreensão humana estava me observando, esperando para me puxar para as profundezas da escuridão. E assim, a história do mistério do celeiro assombrado se desenrola diante de mim, com o desconhecido se aproximando a cada momento que passa. O que o futuro reserva para mim, só o tempo dirá. Mas uma coisa é certa: o mistério do celeiro assombrado está longe de ser resolvido e eu estou determinado a descobrir a verdade, não importa o custo. À medida que avanço pelo celeiro, meus passos ecoam no chão de madeira, criando uma trilha de som que parece alertar a presença sombria diante de mim. A figura no centro do celeiro permanece imóvel, seus olhos brilhando com uma intensidade que parece penetrar minha alma. Meus pensamentos correm descontroladamente, tentando encontrar uma explicação lógica para o que estou testemunhando. Será um ladrão? Um animal selvagem? Ou algo ainda mais sinistro? Algo que desafia toda a compreensão humana? Enquanto me aproximo cautelosamente, sinto uma onda de frio percorrer meu corpo, arrepiando os cabelos na minha nuca. O ar está carregado com uma energia estranha, uma sensação de que algo terrível está prestes a acontecer. De repente, a figura se move, suas feições distorcidas em uma máscara de raiva e dor. Eu recuo instintivamente, meu coração batendo com força no peito, enquanto luto para manter a calma diante do terror que se desenrola diante de mim. Quem está aí? Minha voz ecoa pelo celeiro, carregada com uma mistura de medo e determinação. Mas não há resposta. Apenas o som de respiração pesada e irregular preenchendo o ar. Decido me aproximar mais, desafiando a escuridão que me cerca, enquanto tento desvendar o mistério que se esconde dentro do celeiro assombrado. Mas à medida que me aproximo, uma sensação de perigo iminente se apodera de mim, como se eu estivesse brincando com forças além do meu controle. E então, num piscar de olhos, a figura desaparece diante dos meus olhos, deixando para trás apenas a escuridão opressiva do celeiro vazio. Eu me encontro sozinho, cercado por sombras e segredos que nunca poderei entender completamente. Enquanto saio do celeiro, meu coração ainda martelando no peito, sei que o mistério do celeiro assombrado está longe de ser resolvido. E enquanto o sol se põe no horizonte distante, deixando para trás a escuridão da noite, eu me pergunto o que o futuro reserva para mim nesta fazenda isolada. E assim, a história do mistério do celeiro assombrado continua, com o desconhecido ainda à espreita nas sombras, esperando pacientemente sua próxima oportunidade de se revelar. O que acontecerá a seguir só o tempo dirá. Mas uma coisa é certa:
A fazenda guarda segredos sombrios que nunca serão esquecidos. À medida que o tempo passa, os eventos perturbadores que testemunhei naquela noite assombram meus pensamentos dia e noite. Cada sombra parece esconder uma nova ameaça. Cada ruído ecoando na escuridão desperta um medo profundo dentro de mim. Decido investigar mais a fundo o mistério do celeiro assombrado, determinado a encontrar respostas para os enigmas que me assombram. Pesquiso a história da fazenda, converso com os moradores locais e examino cada canto da propriedade em busca de pistas que possam lançar luz sobre o que realmente aconteceu naquela noite fatídica. No entanto, quanto mais eu descubro, mais confuso e aterrorizado eu me torno. A história da fazenda é repleta de tragédias e segredos sombrios, incluindo relatos de mortes misteriosas e desaparecimentos nunca resolvidos. Parece que o mistério do celeiro assombrado está enraizado no passado sombrio da propriedade, um passado que se recusa a ser esquecido. Enquanto continuo minhas investigações, começo a sentir uma presença sinistra me observando, como se algo estivesse acompanhando meus passos a cada momento. Eu me sinto constantemente à beira do abismo, como se estivesse prestes a cair em um poço de desespero do qual nunca poderia escapar. E então, uma noite, enquanto estou deitado em minha cama, ouço um ruído estranho vindo do celeiro. Meu coração salta na garganta enquanto me levanto e me dirijo para fora, armado apenas com uma lanterna e minha coragem vacilante. Ao entrar no celeiro escuro, sou atingido por uma onda de frio que corta até os ossos. A luz da minha lanterna ilumina as sombras dançantes, revelando uma cena que me deixa sem palavras. A figura sombria do celeiro está lá, diante de mim, seus olhos brilhando com uma luz maligna. Tento recuar, mas meus pés estão enraizados no chão como se estivessem presos por alguma força invisível. A figura se aproxima lentamente, seus passos ecoando no silêncio da noite. Eu sinto o medo apertar meu coração, mas também uma determinação feroz de enfrentar o desconhecido de frente. E assim a história do mistério do celeiro assombrado chega a um clímax aterrorizante, com o protagonista lutando pela sobrevivência contra forças além da compreensão humana. O que acontecerá a seguir, só o tempo dirá. Mas uma coisa é certa: o mistério do celeiro assombrado continuará a assombrar aqueles que se aventuram na fazenda. Uma lembrança sombria de que o mal pode se esconder nos lugares mais inesperados. À medida que a figura sombria se aproxima, sinto meu coração bater descontroladamente no peito. Uma mistura de terror e determinação percorrendo minhas veias. Minha mente está em turbilhão, tentando encontrar uma maneira de escapar da terrível ameaça diante de mim. A figura parece emanar uma energia negra, uma presença sinistra que parece se alimentar do meu medo. Mas apesar do terror que me consome, uma voz interior me instiga a enfrentar o desconhecido, a lutar contra as sombras que ameaçam me engolir. Com um esforço tremendo, finalmente consigo mover meus pés, dando alguns passos para trás enquanto mantenho a lanterna firmemente erguida. A luz ilumina o rosto da figura, revelando um semblante distorcido e uma expressão de ódio profundo. O que você é? Minha voz sai em um sussurro trêmulo, mal audível acima do som da minha própria respiração rápida e agitada. A figura não responde, apenas continua a se aproximar lentamente, seus olhos brilhando com uma intensidade assustadora. Sinto um frio cortante percorrer minha espinha, cada célula do meu corpo gritando para fugir, para se esconder do terror que se aproxima. Mas algo dentro de mim se recusa a ceder ao medo. Uma chama de coragem arde dentro do meu peito, alimentando minha determinação de enfrentar o intruso até o fim. Eu sei que não posso permitir que o mal prevaleça, que devo lutar com todas as minhas forças para proteger a mim mesmo e a fazenda que chamo de lar. Com um grito de desafio, ergo a lanterna ainda mais alto, a luz cortando a escuridão como uma lâmina afiada. Por um momento, a figura recua, seu rosto contorcido em uma expressão de dor e raiva. É então que percebo que a luz é minha arma contra as trevas, minha única esperança de sobreviver ao terror que me cerca. Com determinação renovada, avanço corajosamente em direção à figura, a lanterna erguida como um escudo contra o desconhecido. E assim, a batalha entre luz e escuridão se desenrola no celeiro assombrado, com o destino da fazenda pendurado na balança. O que acontecerá a seguir, só o tempo dirá. Mas uma coisa é certa: eu não fugirei do mal que se esconde nas sombras. Eu enfrentarei o desconhecido de frente com coragem e determinação até o fim. Enquanto avanço em direção à figura sombria,
Meu coração bate forte no peito, uma mistura de medo e coragem pulsando em minhas veias. Cada passo que dou é um desafio, uma batalha contra o terror que ameaça me engolir inteiro. A figura recua diante da luz da minha lanterna, seu rosto contorcido em agonia, enquanto parece lutar contra a luminosidade que a envolve. Sinto uma sensação de triunfo se erguer dentro de mim, alimentando minha determinação de enfrentar o intruso até o fim. Mas mesmo com a vantagem momentânea que a luz me concede, sei que não posso baixar a guarda. O perigo ainda está presente, espreitando nas sombras e aguardando pacientemente sua oportunidade de atacar. Com um esforço tremendo, finalmente me encontro diante da figura sombria, sua presença sinistra envolvendo-me como uma névoa gelada. A respiração irregular ecoa no ar tenso, enquanto nos encaramos em um impasse mortal. Quem? O que você é? Repito minha pergunta anterior, minha voz mais firme agora, carregada com uma determinação que mal consigo reconhecer como minha própria. A figura permanece em silêncio por um momento, seus olhos brilhando com uma luz que parece cortar através de mim. Então, finalmente, uma voz sussurrante se ergue da escuridão, cheia de malícia e promessas sombrias. Eu sou a sombra que habita os recantos mais profundos da noite. Eu sou o medo que se esconde nas trevas. Eu sou o intruso que veio reivindicar o que é meu por direito. Suas palavras envolvem minha mente como tentáculos sinistros, preenchendo-me com uma sensação de terror indescritível. Mas, apesar do medo que me consome, uma determinação feroz queima dentro de mim. Uma determinação de enfrentar o mal com todas as minhas forças. Com um grito de desafio, avanço contra a figura sombria, minha lanterna erguida como uma espada contra a escuridão. A batalha que se segue é uma dança mortal de luz e sombra, uma luta pela sobrevivência que ecoa pelos recantos sombrios do celeiro assombrado. E assim, a história do mistério do celeiro assombrado chega a um clímax aterrorizante, com o protagonista enfrentando o intruso com coragem e determinação. O que o futuro reserva para mim só o tempo dirá. Mas uma coisa é certa: o mal nunca prevalecerá enquanto houver luz para iluminar o caminho. Enquanto eu enfrento o intruso no celeiro assombrado, uma batalha épica se desenrola entre a luz da minha lanterna e a escuridão que o envolve. Cada movimento é uma dança mortal, cada golpe, uma tentativa desesperada de sobreviver ao terror que me cerca. A figura sombria parece se contorcer e retorcer diante da luz, como se estivesse sendo consumida por uma força maior do que ela mesma. Seus rosnados ecoam no ar, uma cacofonia de raiva e desespero que ameaça me enlouquecer. Mas apesar do caos que me rodeia, uma determinação feroz queima dentro de mim, alimentando minha coragem e me dando forças para continuar lutando. Eu sei que não posso permitir que o mal prevaleça, que devo proteger a fazenda e todos que vivem aqui contra as trevas que se aproximam. Com um esforço final, ergo minha lanterna ainda mais alto, a luz brilhando intensamente e banindo as sombras que se acumulam ao meu redor. Por um momento, o celeiro é inundado com uma luminosidade cegante, uma explosão de energia que parece expulsar o intruso de uma vez por todas. E então, num piscar de olhos, a figura sombria desaparece diante dos meus olhos, deixando para trás apenas a luz da minha lanterna que brilha intensamente na escuridão. Eu fico parado por um momento, ofegante e tremendo, sem acreditar no que acabei de testemunhar. Mas apesar da vitória aparente, sei que o perigo ainda não acabou. O mistério do celeiro assombrado continua a me assombrar. Uma lembrança sombria de que o mal pode se esconder nos lugares mais inesperados. Enquanto saio do celeiro, o sol começa a surgir no horizonte, banindo as sombras da noite e trazendo uma sensação de alívio e esperança. Mas mesmo assim, sei que a batalha contra o desconhecido está longe de terminar. E assim, a história do mistério do celeiro assombrado chega a um fim, mas apenas por enquanto. Pois, enquanto eu viver, estarei sempre vigilante, sempre pronto para enfrentar os horrores que aguardam nas sombras. E assim, com uma última olhada para trás, eu me afasto do celeiro assombrado, determinado a proteger a fazenda e todos que vivem aqui contra o mal que se esconde nas sombras. Pois no final das contas, sei que a verdadeira batalha ainda está por vir, e estarei pronto para enfrentá-la, não importa o quão sombrio seja o caminho à minha frente.
Nesta noite sombria, trago-lhes a história de uma fazenda abandonada, envolta em mistério e assombrações. As paredes desgastadas guardam segredos do passado, enquanto o vento sussurra antigas lamentações. A luz da lua lança uma pálida luminosidade sobre a paisagem desolada, onde uma presença sinistra aguarda nas sombras. É aqui que começa o relato do fantasma da fazenda abandonada. Eu costumava ser um homem cético, descrente em coisas como fantasmas e assombrações. No entanto, tudo mudou quando herdei a fazenda de minha família, uma propriedade isolada no interior, cercada por campos vastos e sombrios. Desde o momento em que pus os pés naquele lugar, senti uma presença indescritível pairando no ar, como se o próprio ambiente estivesse impregnado de uma energia antiga e inquietante. A casa principal, agora em ruínas, erguia-se imponente diante de mim, suas paredes desgastadas testemunhas silenciosas do passado turbulento da família. Um arrepio percorreu minha espinha quando entrei, as tábuas rangendo sob meus passos hesitantes. À medida que explorava os cômodos abandonados, sentia olhos invisíveis me observando das sombras, como se o próprio lugar estivesse vivo e respirando. A noite avançava lentamente, e decidi me acomodar em um dos quartos, apesar do desconforto que pairava no ar. Mas mal fechei os olhos quando fui despertado por um som estranho, um sussurro baixo que parecia ecoar pelos corredores vazios. Meus pensamentos se tornaram turvos, dominados pelo medo, enquanto tentava racionalizar o inexplicável. Com o coração acelerado, decidi investigar o som, armado apenas com uma lanterna trêmula. À medida que me aventurava pelos corredores sombrios, os sussurros se intensificavam, como se vozes do passado estivessem tentando se comunicar comigo. Minha mente lutava para compreender a origem dos sons, mas uma sensação de desespero crescente me envolveu, como se algo terrível estivesse à espreita nas sombras. Então vi algo que me fez gelar até os ossos, uma figura pálida e nebulosa, deslizando silenciosamente pelo corredor. Seus olhos vazios me encaravam com uma intensidade gelada, enviando arrepios pela minha espinha. Era o fantasma da fazenda abandonada, uma presença ancestral que havia sido despertada de seu sono eterno para assombrar os vivos. Um grito preso na minha garganta quando a figura se aproximou, suas mãos estendidas em minha direção. Eu recuei, sem saber para onde correr, enquanto a presença sinistra se aproximava cada vez mais. Minha mente estava em turbilhão, inundada por uma mistura de terror e confusão, enquanto eu lutava para encontrar uma saída daquele pesadelo vivo. E então, no auge do meu desespero, algo incrível aconteceu. Uma voz suave e reconfortante ecoou em minha mente, dissipando o medo e a escuridão que me envolviam. Era como se uma força benevolente estivesse me protegendo da ameaça que se aproximava, guiando-me para fora do perigo iminente. Com um último olhar para trás, escapei da fazenda assombrada, jurando nunca mais retornar. No entanto, mesmo enquanto me afasto daquele lugar de terror, sei que a história do fantasma da fazenda abandonada está longe de terminar. A presença sinistra ainda habita os corredores sombrios da velha casa, aguardando por sua próxima vítima. E enquanto a noite cai sobre a paisagem desolada, o mal espreita nas sombras, pronto para reivindicar aqueles que ousam desafiar seu domínio. Minha mente ainda ecoava com os eventos daquela noite terrível, enquanto eu me afastava da fazenda, buscando refúgio na luz reconfortante da civilização. Cada sombra se transformava em um possível espectro, e cada ruído me fazia estremecer de medo. Eu sabia que aquela experiência havia mudado algo dentro de mim, deixando cicatrizes invisíveis que nunca desapareceriam completamente. Ao chegar em casa, me enfiei debaixo das cobertas, buscando proteção contra o frio penetrante que se instalara em minha alma. Os eventos da fazenda se desenrolavam em minha mente, como um filme assombrado, cada detalhe vívido e perturbador. Eu me perguntava se algum dia seria capaz de superar o trauma que havia experimentado, ou se aquela noite continuaria a assombrar meus sonhos para sempre. Os dias se transformaram em semanas, e eu tentei seguir em frente com minha vida, mas a sombra da fazenda abandonada nunca me deixava. Eu podia sentir sua presença sinistra pairando sobre mim, como se o próprio mal estivesse me observando de longe, esperando pelo momento certo para retornar e reclamar sua presa. Cada som estranho me fazia estremecer de medo. Cada sombra parecia esconder segredos sombrios. Mesmo assim, eu sabia que não podia permitir que o medo me dominasse. Eu precisava enfrentar meus demônios interiores,
confrontar o que quer que habitasse aquela fazenda abandonada e finalmente encontrar paz para minha alma atormentada. Com determinação renovada, decidi voltar ao local do meu tormento, armado não apenas com coragem, mas com a esperança de que algum dia pudesse encontrar redenção. À medida que me aproximava da fazenda, senti uma sensação de inevitabilidade me envolver, como se meu destino estivesse sendo traçado diante dos meus olhos. Cada passo me levava mais perto do desconhecido, mais perto da verdade que havia sido escondida por tanto tempo. Eu sabia que não podia mais fugir, que era hora de enfrentar o que quer que estivesse me esperando nas sombras. Com o coração batendo forte no peito, adentrei os portões enferrujados da fazenda abandonada, preparado para enfrentar o que quer que viesse em meu caminho. À medida que os corredores sombrios se estendiam diante de mim, eu me perguntava se algum dia encontraria a redenção que tanto buscava, ou se meu destino estava selado desde o momento em que pus os pés naquela terra amaldiçoada. Mas uma coisa era certa: eu não enfrentaria esse desafio sozinho. Com a coragem de um homem determinado a enfrentar seus medos mais profundos, eu avancei para o desconhecido, pronto para desvendar os segredos da fazenda abandonada e finalmente encontrar a paz que tanto buscava. E assim, a história do fantasma da fazenda abandonada continua, sua lenda crescendo a cada passo dado em direção ao desconhecido. À medida que adentrei os corredores escuros e empoeirados da fazenda abandonada, uma sensação de opressão se fez presente, como se o próprio ambiente estivesse conspirando contra mim. Cada som ecoava como um sussurro sinistro. Cada sombra parecia se contorcer com vida própria. Eu me sentia como uma presa encurralada, esperando pelo golpe final de um predador invisível. Conforme avançava pelos corredores labirínticos, meu coração batia cada vez mais rápido, ecoando nos recantos escuros da velha construção. O ar estava impregnado com um cheiro de mofo e decadência, como se a própria morte estivesse presente em cada respiração. Eu lutava para manter a compostura, para não sucumbir ao pânico que ameaçava me consumir inteiramente. De repente, um som agudo cortou o silêncio da noite, fazendo-me saltar de susto. Era como se alguém estivesse tocando um instrumento invisível, emitindo uma melodia sinistra que parecia perfurar minha alma. Eu me vi paralisado, incapaz de me mover enquanto o som se intensificava, preenchendo o ar ao meu redor com uma aura de terror indescritível. Foi então que eu a vi, uma figura espectral emergindo das sombras, sua forma distorcida dançando ao ritmo da melodia invisível. Seus olhos vazios me encaravam com uma intensidade gélida, como se estivessem me sondando em busca de fraquezas. Eu sabia que não podia mais fugir, que era hora de enfrentar meu destino de frente e confrontar o espectro que assombrava aquela fazenda abandonada. Com o coração pesado, eu me aproximei da figura fantasmagórica, sentindo o frio da morte envolver meu corpo. Cada passo era uma luta contra o medo que ameaçava me paralisar, mas eu sabia que não podia recuar agora. Eu precisava descobrir a verdade por trás da lenda do espírito da fazenda abandonada, mesmo que isso significasse sacrificar minha própria sanidade no processo. À medida que me aproximava, a melodia sinistra se intensificava, envolvendo meu ser em uma névoa de terror. Eu podia sentir a presença do espectro se tornando mais tangível, mais real, como se estivesse se alimentando do medo que emanava de mim. Mas eu não recuei. Com a coragem de um homem determinado a enfrentar seus demônios interiores, eu avancei para o confronto final, pronto para desvendar os segredos sombrios que assombravam aquela fazenda abandonada há tanto tempo. E assim, a lenda do espírito da fazenda abandonada continua, sua presença sinistra ecoando através dos corredores vazios e das mentes atormentadas daqueles que ousam desafiar seu poder. Mas, apesar de tudo, uma coisa é certa: o mal nunca descansa, e a luta pela redenção é uma batalha que nunca termina verdadeiramente. À medida que me aproximo do espectro, sinto uma mistura de medo e determinação pulsando em minhas veias. Cada passo parece mais difícil do que o anterior, como se o próprio ar estivesse se tornando mais denso ao meu redor. No entanto, sei que não posso voltar atrás. Se eu recuar agora, estarei condenado a viver no medo pelo resto da minha vida. Finalmente, chego perto o suficiente para ver os detalhes do fantasma diante de mim. Seu rosto é uma máscara de sofrimento e angústia. Seus olhos vazios parecem me puxar para dentro de um abismo de desespero. No entanto, apesar de sua aparência assustadora, consigo detectar uma ponta de tristeza em seu olhar.
como se estivesse preso em um tormento eterno do qual não pode escapar. Com cuidado, começo a falar com o espectro, tentando acalmar seus medos e angústias. É como se estivesse conversando com uma alma perdida, clamando por redenção. À medida que compartilho minhas próprias experiências de vida e dor, vejo uma mudança sutil na expressão do fantasma, como se estivesse começando a se abrir para mim. É então que percebo que o espírito da fazenda abandonada não é uma entidade maligna, mas sim uma alma atormentada em busca de paz. Ele me conta sua história, uma tragédia que se desenrolou séculos atrás, deixando-o preso neste mundo como um espectro solitário. Sinto uma onda de compaixão por ele, uma vontade de ajudá-lo a encontrar a paz que tanto deseja. Decido ajudar o fantasma a encontrar seu descanso final, prometendo fazer o que for necessário para libertá-lo do seu sofrimento. Juntos, exploramos os recantos sombrios da fazenda abandonada, em busca de respostas e soluções. A cada passo, enfrentamos novos desafios e perigos. Mas nossa determinação só cresce à medida que nos aproximamos do nosso objetivo final. No final, depois de enfrentar inúmeras provações e desafios, conseguimos encontrar uma maneira de libertar o espírito da fazenda abandonada. Com uma sensação de alívio e gratidão, vejo o fantasma finalmente encontrar a paz que tanto buscava, sua forma etérea se dissolvendo lentamente no ar. À medida que observo o espírito desaparecer, sinto uma sensação de paz e realização me envolver. Apesar dos horrores que enfrentei nesta noite, sei que fiz a coisa certa ao ajudar o fantasma a encontrar seu descanso final. E enquanto olho para o céu noturno, vejo uma estrela brilhante piscando no horizonte, como se fosse um sinal de que o mal foi finalmente derrotado e a luz triunfou sobre as trevas. Nas profundezas sombrias de uma fazenda isolada, um poço antigo esconde segredos sinistros que assombram aqueles que se aventuram por perto. Nesta história, você será transportado para o mundo sombrio de O Poço da Perdição, onde o protagonista enfrentará terrores além da compreensão humana. Era uma vez uma fazenda remota, escondida nas vastas planícies, onde o vento sussurra segredos antigos e o silêncio parece ecoar para sempre. Meu nome é Thomas, e por muitos anos, esta fazenda foi meu lar. Mas tudo mudou quando descobri o Poço da Perdição. Desde jovem, ouvi histórias sobre o poço antigo nos terrenos da fazenda. Diziam que era usado para rituais sombrios, que seus segredos eram protegidos por forças além da compreensão humana. Mas como muitos outros, eu não acreditava nessas histórias. Até que uma série de eventos inexplicáveis começou a assombrar a fazenda. Enquanto eu trabalhava nos campos um dia, ouvi um som estranho vindo da direção do poço. Era um som suave, quase imperceptível, mas que enviou calafrios pela minha espinha. Ignorando meu instinto de fugir, decidi investigar, determinado a provar que não havia nada de errado com o poço. Quando cheguei perto do poço, senti uma presença sinistra no ar, como se estivesse sendo observado por olhos invisíveis. Minha lanterna tremia em minhas mãos enquanto eu me aproximava do buraco escuro, a escuridão engolindo a luz com um apetite voraz. De repente, um som estrondoso ecoou do poço, como se o próprio inferno tivesse se aberto sob meus pés. Eu recuei instintivamente, meu coração batendo descontroladamente no peito, enquanto eu lutava para entender o que estava acontecendo. Foi então que vi algo que me fez questionar minha própria sanidade. Uma figura sombria emergindo das profundezas do poço, seus olhos brilhando com uma luz maligna. Um arrepio de terror percorreu minha espinha enquanto eu olhava para aquela presença sinistra, minha mente girando com possibilidades assustadoras do que poderia ser. Sem pensar, corri de volta para a fazenda, deixando para trás o Poço da Perdição e seus segredos sombrios. Mas mesmo assim, eu sabia que não poderia escapar do terror que se escondia nas profundezas da terra. À noite, enquanto eu tentava dormir, o som estranho do poço ecoava em meus ouvidos, me assombrando com lembranças perturbadoras da figura sombria que emergiu das profundezas. Eu me revirei na cama, incapaz de encontrar paz, minha mente mergulhada em pesadelos inquietantes que pareciam se misturar com a realidade. A cada batida do relógio, o terror crescia dentro de mim, como uma tempestade se aproximando no horizonte distante. Eu sabia que não poderia ignorar o que aconteceu no Poço da Perdição,
que eu precisava enfrentar o desconhecido de frente, antes que fosse tarde demais. E assim, com coragem vacilante, decidi voltar ao poço na esperança de encontrar respostas para os enigmas que me assombravam. A luz da lua iluminava o caminho à frente, lançando sombras distorcidas que dançavam ao meu redor enquanto eu avançava em direção ao perigo desconhecido. Quando finalmente cheguei ao poço, o ar estava carregado com uma energia estranha, como se o próprio mundo estivesse segurando a respiração em antecipação ao que estava por vir. Eu me aproximei cautelosamente do buraco escuro, minha lanterna tremendo em minhas mãos enquanto eu lutava contra o medo que ameaçava me paralisar. E então, sem aviso, a escuridão se partiu diante de mim, revelando uma visão que me fez questionar minha própria sanidade. Uma figura sombria emergiu das profundezas do poço, seus olhos brilhando com uma luz que parecia queimar minha alma. Eu me encontrei paralisado, incapaz de desviar o olhar da presença sinistra diante de mim. Eu sabia que estava diante de algo além da compreensão humana, algo que não deveria existir neste mundo. E assim, a história do Poço da Perdição chega a um clímax aterrorizante, com o protagonista enfrentando o desconhecido com coragem e determinação. Mas mesmo assim, sei que o verdadeiro horror está apenas começando, que o poço guarda segredos sombrios que nunca serão completamente compreendidos. À noite, os pesadelos voltam com força total, me arrastando para um mundo de terror, onde o Poço da Perdição é o epicentro do mal que ameaça consumir-me. Eu me vejo lutando contra forças além da compreensão humana, preso em um ciclo interminável de horror e desespero. Mas mesmo com todo o medo e incerteza que me consomem, uma voz dentro de mim se recusa a desistir. Uma determinação feroz queima dentro do meu peito, alimentando minha coragem e me dando forças para enfrentar o desconhecido com todas as minhas forças. E assim, decido voltar ao Poço da Perdição, determinado a descobrir a verdade por trás dos enigmas que me assombram. Com a luz da lua como minha única companheira, avanço corajosamente em direção ao perigo desconhecido, cada passo me levando mais fundo no coração das trevas. Quando finalmente chego ao poço, uma sensação de calma estranha desce sobre mim, como se o mundo estivesse segurando a respiração em antecipação ao que está por vir. Com a lanterna firmemente em mãos, me aproximo do buraco escuro, minha mente girando com possibilidades assustadoras do que poderia encontrar lá embaixo. E então, sem aviso, a escuridão se parte diante de mim, revelando uma visão que me deixa sem palavras. No fundo do poço, vejo uma cena que parece saída de um pesadelo, uma paisagem distorcida de formas e cores que desafia a lógica humana. Eu me encontro paralisado, incapaz de desviar o olhar daquela visão perturbadora. Mas mesmo assim, uma determinação feroz queima dentro de mim, alimentando minha coragem e me dando forças para enfrentar o desconhecido com todas as minhas forças. E assim, a história do Poço da Perdição chega a um clímax aterrorizante, com o protagonista enfrentando o mal com coragem e determinação. Mas mesmo assim, sei que o verdadeiro horror está apenas começando, que o poço guarda segredos sombrios que nunca serão completamente compreendidos. Enquanto me afasto do poço, uma sensação de inevitabilidade se instala em meu peito, como se meu destino estivesse entrelaçado com o mal que se esconde nas profundezas da terra. E assim, enquanto o sol se põe no horizonte distante, deixando para trás a escuridão da noite, eu me pergunto o que o futuro reserva para mim nesta fazenda isolada. E assim, com uma última olhada para trás, eu me afasto do Poço da Perdição, determinado a proteger a fazenda e todos que vivem aqui contra o mal que se esconde nas sombras. Pois no final das contas, sei que a verdadeira batalha ainda está por vir e estarei pronto para enfrentá-la, não importa o quão sombrio seja o caminho à minha frente. Enquanto me afasto do Poço da Perdição, uma sensação de inevitabilidade se instala em meu peito, como se meu destino estivesse entrelaçado com o mal que se esconde nas profundezas da terra. Cada passo que dou parece ecoar com uma certeza sombria, como se eu estivesse sendo puxado de volta para o coração das trevas, apesar de todos os meus esforços para escapar. À medida que retorno à fazenda, uma sensação de desespero me envolve, como se eu estivesse lutando contra uma força que está além do meu controle. Os ruídos da noite parecem mais altos do que nunca, cada sombrio sussurro do vento carregando a promessa de perigos ainda desconhecidos. À medida que me aproximo da casa, uma sensação de opressão desce sobre mim, como se o próprio ar estivesse carregado com uma energia sinistra.
Eu me sinto mais sozinho do que nunca, como se estivesse à mercê das forças que governam este lugar amaldiçoado. Quando finalmente entro na casa, o peso do desconhecido parece se tornar quase insuportável. Cada sombra, cada movimento parece carregar o eco daquele encontro terrível no poço da perdição, deixando-me constantemente à beira do desespero. À noite, os pesadelos retornam com uma vingança, arrastando-me para um mundo de terror onde o poço da perdição é o epicentro do mal que ameaça consumir-me. Eu me vejo lutando contra forças além da compreensão humana, preso em um ciclo interminável de horror e desespero. Mas mesmo com todo o medo e incerteza que me consomem, uma voz dentro de mim se recusa a desistir. Uma determinação feroz queima dentro do meu peito, alimentando minha coragem e me dando forças para enfrentar o desconhecido com todas as minhas forças. E assim, decido voltar ao poço da perdição, determinado a descobrir a verdade por trás dos enigmas que me assombram. Com a luz da lua como minha única companheira, avanço corajosamente em direção ao perigo desconhecido, cada passo me levando mais fundo no coração das trevas. Quando finalmente chego ao poço, uma sensação de calma estranha desce sobre mim, como se o mundo estivesse segurando a respiração em antecipação ao que está por vir. Com a lanterna firmemente em mãos, me aproximo do buraco escuro, minha mente girando com possibilidades assustadoras do que poderia encontrar lá embaixo. E então, sem aviso, a escuridão se parte diante de mim, revelando uma visão que me deixa sem palavras. No fundo do poço vejo uma cena que parece saída de um pesadelo, uma paisagem distorcida de formas e cores que desafia a lógica humana. Eu me encontro paralisado, incapaz de desviar o olhar daquela visão perturbadora. Mas, mesmo assim, uma determinação feroz queima dentro de mim, alimentando minha coragem e me dando forças para enfrentar o desconhecido com todas as minhas forças. E assim, a história do Poço da Perdição chega a um clímax aterrorizante, com o protagonista enfrentando o mal com coragem e determinação. Mas mesmo assim, sei que o verdadeiro horror está apenas começando, que o poço guarda segredos sombrios que nunca serão completamente compreendidos. Enquanto me afasto do poço, uma sensação de inevitabilidade se instala em meu peito, como se meu destino estivesse entrelaçado com o mal que se esconde nas profundezas da terra. E assim, enquanto o sol se põe no horizonte distante, deixando para trás a escuridão da noite, eu me pergunto o que o futuro reserva para mim nesta fazenda isolada. E assim, com uma última olhada para trás, eu me afasto do poço da perdição, determinado a proteger a fazenda e todos que vivem aqui contra o mal que se esconde nas sombras. Pois no final das contas, sei que a verdadeira batalha ainda está por vir e estarei pronto para enfrentá-la, não importa o quão sombrio seja o caminho à minha frente. Enquanto me afasto do poço da perdição, uma sensação de inevitabilidade se instala em meu peito, como se meu destino estivesse entrelaçado com o mal que se esconde nas profundezas da terra. Cada passo que dou parece ecoar com uma certeza sombria, como se eu estivesse sendo puxado de volta para o coração das trevas, apesar de todos os meus esforços para escapar. À medida que retorno à fazenda, uma sensação de desespero me envolve, como se eu estivesse lutando contra uma força que está além do meu controle. Os ruídos da noite parecem mais altos do que nunca, cada sombrio sussurro do vento carregando a promessa de perigos ainda desconhecidos. À medida que me aproximo da casa, uma sensação de opressão desce sobre mim, como se o próprio ar estivesse carregado com uma energia sinistra. Eu me sinto mais sozinho do que nunca, como se estivesse à mercê das forças que governam este lugar amaldiçoado. Quando finalmente entro na casa, o peso do desconhecido parece se tornar quase insuportável. Cada sombra, cada movimento parece carregar o eco daquele encontro terrível no Poço da Perdição, deixando-me constantemente à beira do desespero. À noite, os pesadelos retornam com uma vingança, arrastando-me para um mundo de terror, onde o Poço da Perdição é o epicentro do mal que ameaça consumir-me. Eu me vejo lutando contra forças além da compreensão humana, preso em um ciclo interminável de horror e desespero. Mas, mesmo com todo o medo e incerteza que me consomem, uma voz dentro de mim se recusa a desistir. Uma determinação feroz queima dentro do meu peito, alimentando minha coragem e me dando forças para enfrentar o desconhecido com todas as minhas forças. E assim, decido voltar ao Poço da Perdição, determinado a descobrir a verdade por trás dos enigmas que me assombram. Com a luz da lua como minha única companheira,
Avanço corajosamente em direção ao perigo desconhecido, cada passo me levando mais fundo no coração das trevas. Quando finalmente chego ao poço, uma sensação de calma estranha desce sobre mim, como se o mundo estivesse segurando a respiração em antecipação ao que está por vir. Com a lanterna firmemente em mãos, me aproximo do buraco escuro, minha mente girando com possibilidades assustadoras do que poderia encontrar lá embaixo. E então, sem aviso, a escuridão se parte diante de mim, revelando uma visão que me deixa sem palavras. No fundo do poço vejo uma cena que parece saída de um pesadelo, uma paisagem distorcida de formas e cores que desafia a lógica humana. Eu me encontro paralisado, incapaz de desviar o olhar daquela visão perturbadora. Mas mesmo assim, uma determinação feroz queima dentro de mim, alimentando minha coragem e me dando forças para enfrentar o desconhecido com todas as minhas forças. E assim, a história do Poço da Perdição chega a um clímax aterrorizante, com o protagonista enfrentando o mal com coragem e determinação. Mas mesmo assim, sei que o verdadeiro horror está apenas começando, que o poço guarda segredos sombrios que nunca serão completamente compreendidos. Enquanto me afasto do poço, uma sensação de inevitabilidade se instala em meu peito, como se meu destino estivesse entrelaçado com o mal que se esconde nas profundezas da terra. E assim, enquanto o sol se põe no horizonte distante, deixando para trás a escuridão da noite, eu me pergunto o que o futuro reserva para mim nesta fazenda isolada. E assim, com uma última olhada para trás, eu me afasto do Poço da Perdição, determinado a proteger a fazenda e todos que vivem aqui contra o mal que se esconde nas sombras. Pois no final das contas, sei que a verdadeira batalha ainda está por vir e estarei pronto para enfrentá-la, não importa o quão sombrio seja o caminho à minha frente. Há uma lenda antiga que assombra os campos de milho nesta pequena cidade. Uma lenda sobre um espantalho maldito, guardião sombrio das plantações, que se alimenta dos medos mais profundos daqueles que se aventuram por essas terras. Dizem que ele surge apenas nas noites de lua cheia, com olhos brilhantes que perfuram a escuridão e uma aura de mal que paira sobre ele como uma sombra. Eu sempre pensei que fosse apenas uma história inventada para assustar crianças, até aquela noite fatídica em que me deparei com o espantalho maldito. Meu nome é Daniel, e fui criado nesta fazenda toda a minha vida. Após a morte dos meus pais, herdei a propriedade e decidi mantê-la, apesar das histórias sinistras que ecoavam pelos campos. Eu nunca acreditei em superstições, até aquela noite em que tudo mudou. Era uma noite tranquila de outono. A lua cheia brilhava no céu claro, lançando uma luz pálida sobre as fileiras intermináveis de milho. Eu estava terminando as últimas tarefas do dia quando vi algo se movendo no campo. No início, pensei que fosse apenas a brisa agitando as folhas, mas então percebi que era algo mais sinistro. Um arrepio percorreu minha espinha quando vi uma figura escura surgindo entre as fileiras de milho. Seus contornos eram vagos na luz da lua, mas eu podia distinguir a forma grotesca de um espantalho, seus braços estendidos como se estivesse se preparando para me receber. Um medo paralisante se apoderou de mim, mas lutei contra ele, convencendo-me de que era apenas minha imaginação. Decidi confrontar o intruso e me aproximei lentamente do campo de milho. Cada passo parecia mais pesado do que o anterior, como se estivesse sendo puxado para o abismo da escuridão. Quando finalmente cheguei ao espantalho, uma sensação de terror indescritível se apoderou de mim. Seus olhos vazios me encaravam com uma intensidade penetrante, e eu podia jurar que ouvia sussurros sombrios ecoando no vento. Tentei afastar os pensamentos perturbadores que enchiam minha mente e me concentrei em desvendar o mistério do espantalho maldito. Foi então que notei algo estranho em sua base. Uma marca escura estava gravada no solo, como se algo tivesse sido enterrado ali. Com um calafrio, comecei a cavar, ignorando os gritos silenciosos que ecoavam em minha mente. O que encontrei sob a terra gelada me fez recuar com horror. Era um amuleto antigo, coberto de runas antigas e símbolos sinistros. Eu podia sentir uma energia maligna emanando dele, como se estivesse conectado ao próprio espírito do espantalho. Instintivamente, soube que o amuleto era a chave para desfazer a maldição que assombrava a fazenda há gerações. Com o coração batendo descontroladamente, peguei o amuleto e o joguei para longe, na esperança de quebrar o feitiço maligno que mantinha o espírito do espantalho preso à terra. Por um momento,
Tudo ficou em silêncio, e então, como se o próprio inferno tivesse se desencadeado, ouvi um rugido de fúria ecoando pelos campos. O espantalho começou a se contorcer e se retorcer diante dos meus olhos, sua forma distorcida se desfazendo lentamente no ar. Com um grito de triunfo, observei enquanto a entidade maligna desaparecia na escuridão da noite, levando consigo a maldição que havia assombrado a fazenda por tanto tempo. Eu sabia que a batalha ainda não havia acabado. A lenda do espantalho maldito pode ter chegado ao seu fim, mas algo me dizia que outros horrores estavam à espreita nas sombras. Enquanto eu caminhava de volta para casa, o vento sussurrava segredos antigos, e eu me preparei para enfrentar o desconhecido que aguardava na escuridão da noite. Afinal, nesta terra de lendas e mistérios, o terror nunca está longe, e eu estava determinado a enfrentá-lo custe o que custasse. No silêncio opressivo da noite, cada som parecia amplificado, ecoando pelos campos como um presságio sombrio do que estava por vir. Enquanto eu me aproximava da casa, senti uma presença sinistra me observando das sombras, como se o espírito do espantalho ainda estivesse entre nós, buscando vingança por ter sido libertado de sua prisão. Adentrei a casa com cautela, mas mesmo dentro de seus muros protetores, não conseguia me livrar da sensação de que algo terrível estava prestes a acontecer. Cada sombrio crepitar da madeira, cada sussurro do vento, tudo parecia conspirar para me enlouquecer, para me lembrar que o mal ainda estava lá fora, esperando por sua próxima vítima. Decidi passar a noite em vigília, determinado a proteger minha casa e minha família de qualquer perigo que pudesse se apresentar. Mas apesar de meus esforços para manter a coragem, o medo continuava a se insinuar em minha mente, envolvendo-me em sua teia sombria e ameaçadora. Foi então que ouvi o som de algo se movendo do lado de fora, um arrastar lento e sinistro que enviou arrepios pela minha espinha. Contra minha vontade, fui até a janela mais próxima e olhei para fora, esperando encontrar alguma explicação racional para o que estava acontecendo. O que vi me deixou sem fôlego. No jardim, entre as sombras das árvores retorcidas, vi a figura esguia do espantalho, sua presença imponente iluminada pela luz pálida da lua. Ele estava lá, observando silenciosamente a casa, como se estivesse esperando por algo, por alguém. Um calafrio de horror percorreu meu corpo, enquanto eu observava o espantalho maldito, sua presença sinistra trazendo à tona lembranças de terror e desespero. Eu sabia que não poderia permitir que ele entrasse na casa, que eu deveria proteger minha família a todo custo. Mas mesmo enquanto esses pensamentos ecoavam em minha mente, uma voz sussurrante me dizia que talvez já fosse tarde demais, que o mal já havia encontrado seu caminho para dentro de nossas vidas. Com o coração acelerado, preparei-me para enfrentar o desconhecido, para lutar contra as forças das trevas que ameaçavam nos consumir. Enquanto eu me preparava para o confronto iminente, uma certeza assombrosa se instalou em minha mente. A batalha pela nossa sobrevivência estava apenas começando, e o espírito do espantalho maldito era apenas o começo de uma terrível saga de terror e desespero. À medida que a noite avançava, o silêncio ao redor da casa se tornava mais opressivo, como se o mundo estivesse aguardando o desenrolar dos acontecimentos com expectativa sombria. Eu permanecia em meu posto, vigilante e alerta, cada fibra do meu ser pronta para enfrentar o que quer que estivesse lá fora, além das sombras. O tempo parecia se esticar infinitamente, cada minuto se arrastando como uma eternidade de agonia e incerteza. Enquanto eu lutava para manter minha mente clara e concentrada, os murmúrios do vento se misturavam com os batimentos acelerados do meu coração, formando uma sinfonia assustadora de medo e desespero. De repente, um grito agudo ecoou pelo ar noturno, rasgando a quietude da noite com uma ferocidade arrepiante. Meus músculos se contraíram de tensão, meu corpo todo alerta para o perigo iminente. Com passos cautelosos, me aproximei da janela mais uma vez, preparado para enfrentar o que quer que estivesse lá fora. O que vi me fez recuar de horror. No jardim, sob a luz pálida da lua, o espantalho maldito se movia, seus membros retorcidos se contorcendo em uma dança macabra e grotesca. Seus olhos vazios brilhavam com uma luz sinistra, seu sorriso distorcido parecendo se alargar com a visão do terror que havia causado. Eu sabia que não podia permitir que o espírito do espantalho continuasse a semear o caos e o medo em nossas vidas. Com um impulso de coragem, saí da casa, determinado a enfrentar o mal de frente e acabar de uma vez por todas com a terrível maldição que assolava nossa família.
À medida que eu avançava em direção ao espantalho, senti uma presença sombria se materializar ao meu redor, envolvendo-me em sua névoa gélida e opressiva. Cada passo era uma luta contra as forças das trevas, cada movimento um desafio para minha própria sanidade. Mas apesar de todos os obstáculos que enfrentei, eu não recuei. Com uma determinação feroz, enfrentei o espírito do espantalho de frente. Cada golpe e cada palavra de poder, um grito de desafio contra o mal que ameaçava nos consumir. E então, no ápice da batalha, algo incrível aconteceu. Com um grito estrondoso, o espírito do espantalho começou a se dissipar, sua forma retorcida desaparecendo nas sombras da noite. Eu sabia que havia vencido, que havia triunfado sobre o mal que havia assombrado nossa família por tanto tempo. Enquanto eu observava o horizonte se iluminar com os primeiros raios do amanhecer, uma sensação de alívio e triunfo se apoderou de mim. A batalha havia sido árdua e difícil, mas no final a luz havia prevalecido sobre as trevas e a paz havia retornado à nossa casa. No entanto, eu sabia que a batalha contra o mal nunca realmente termina. Enquanto houver escuridão no coração dos homens, haverá sempre forças das trevas esperando para emergir e ameaçar tudo o que é bom e verdadeiro. Mas enquanto eu estiver aqui, enquanto eu estiver vivo, continuarei a lutar, continuarei a proteger minha família do mal que espreita nas sombras. E é essa determinação que me guiará através dos desafios que ainda estão por vir, até o fim dos tempos.